Seja muito bem-vindo, eu sou Matiz e eu sou a professora Edna. E hoje eu vou fazer um vídeo de uma integral dupla, uma integral iterada. Não sai daí. Quem me pediu esse vídeo foi o Gustavo, lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me siga, @soumatiz_edna. Essa questão é super interessante. Vou ter que usar a ideia de substituição de integrais, então tem um tempo que eu não falo disso aqui no canal, então vale a pena você conferir. Bom, Gustavo, se você já viu algum vídeo meu de integral dupla aqui no canal, você já sabe que nós temos que começar sempre de dentro para fora. Então aqui nós temos duas integrais, né? Então integral variando de 0 a 1 para y e de 0 a y para x, e aqui do integrando dela é x vezes e elevado a y elevado a 3. Então, nós vamos começar de dentro para fora, ou seja, nós vamos pegar aqui, ó, a primeira integral com relação a x e resolver com relação a x, tá ok? Então, vou copiá-la aqui embaixo primeiro, para que a gente possa começar de fato. Então, integral aqui, ó, de 0 a y, de x elevado a y elevado ao cubo com relação a x. Então, vamos lá, Gustavo. O que nós temos que entender? Ali eu tenho uma função com, digamos, duas funções, uma x e uma função e, né, função de Euler. E elevado a y elevado a 3. Porém, uma tem uma letra e outra tem outra. Então, nesse caso, é como se fosse uma delas é constante e a outra, de fato, é uma função. Qual que vai ser a função? Aquela que o fator de integração quer que eu integre. Então, no caso, o x, de fato, vai ser a minha letra. E a outra função, que é e elevado a y elevado a 3, como não tem x, vai ser uma constante. Então, na prática, toda vez que eu tenho uma constante multiplicando dentro do fator de integração, eu posso colocar essa constante do lado de fora da integral, tá? Isso mantendo essa multiplicação. Então, na prática, essa integral aqui, ó, é a mesma coisa que é elevado a y elevado a 3, multiplicando a integral, que varia de 0 a y, de x com relação a x, dx, tá ok? Então, eu passei a constante para o lado de fora. Para que eu fiz isso? Para não confundir a resposta dessa integral. Então, a integral com relação à integral de x é super fácil. Eu tenho que entender que a integral da função polinomial basta somar uma unidade ao expoente e dividir pela mesma soma, tá? Então, nesse caso aqui, vamos repetir a constante que está multiplicada, é elevado a y elevado a 3, vezes a integral de x, portanto, vai ser x ao quadrado sobre 2, uma vez que esse x aqui está sem expoente, e eu tenho que entender que esse expoente é igual a 1. Então, somando uma unidade ao expoente, vai ficar x elevado a 2, e nós dividimos por 2, tá ok? Bom, x elevado a 2 sobre 2, e agora nós temos que substituir esses limites aqui, né? Esses intervalos aqui, ó, de 0 a y. Então, vamos lá. Lembrando que nós vamos fazer o valor numérico do de cima menos o valor numérico do de baixo. E aonde que eu vou substituir? No x ou no y? Naquela que eu integrei. Se eu integrei em relação a x, eu vou substituir no x, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou substituir nesse x a parte de cima menos a parte de baixo. Então, são duas substituições. A outra letra vai ficar intacta, eu não vou alterar, tá? Então, vai ficar aqui, ó, elevado a y elevado a 3 vezes, aí no lugar do x, eu vou colocar o que tá aqui em cima. Então, no caso, y ao quadrado sobre 2, menos, agora substituindo com 0, elevado a y ao cubo vezes 0 ao quadrado sobre 2. Detalhe, essa segunda parte vai dar 0. Por quê? 0 ao quadrado é 0, dividido por 2 é 0, vezes alguma coisa é 0. Então, a segunda parte zerou totalmente, tá? Então, eu vou ficar só com essa parte.
Então, essa primeira parte aqui, que não há nada para fazer, não tem o que eu fazer, eu vou ter que fazer o seguinte, isso aqui vai ser a resposta da próxima integral que eu vou começar agora. Então, a próxima integral agora ficou integral variando de 0 a 1 de, isso aqui foi a minha resposta, porque isso aqui zerou, né? Isso aqui sumiu, ó. Então, só ficou aquela parte. Então, é elevado a y elevado a 3 vezes y elevado a 2 sobre 2 com relação agora a y. E aí, olhem só que interessante. Para que eu possa resolver essa integral agora, eu tenho novamente duas funções multiplicando, como eu tinha aqui, porém as duas funções que estão multiplicando estão com a mesma letra. Então eu não consigo jogar nada para fora porque é uma constante. Não tem constante ali. Ali eu tenho de fato duas funções, uma função algébrica e uma função exponencial. Então, eu eu vou usar o método da substituição para resolver essa questão, tá? Como que eu sei que vai dar certo? Uma coisa super interessante que você vai reparar é o seguinte: se alguma coisa que você for substituir, for trocar dentro da sua integral, na hora que você derivar essa coisa, ela ficar igual a algum termo que está na integral, vai sair pelo método da substituição, tá? Como assim? Ó, aqui eu teria três ideias para substituir. Uma das ideias seria o y ao quadrado, que aí poderia ser com 2 ou não, né? Não ia fazer tanta diferença, mas o ideal seria só o y mesmo, y elevado a 2. Outra ideia que eu poderia substituir é o e elevado a y elevado a 3. E por último, uma terceira ideia seria só o expoente do e, uma vez que não é um expoente simples, né? Não é só e elevado a y. E elevado a y elevado a 3. Então, o y elevado a 3 eu poderia substituir. E quando eu faço a derivada de y elevado a 3, pensem aí, como que é a derivada de y elevado a 3? Eu não pego, ó, a ideia não é pegar o expoente, passar para frente, multiplicando e tirar uma unidade do meu expoente antigo. Ou seja, na hora que eu faço isso, vai ficar 3y ao quadrado. Olha aqui o y ao quadrado que eu tenho dentro da minha função. Então, vai aparecer um termo que tem ali dentro. E é isso que eu preciso, porque eu preciso cortar. Na hora que eu vou substituir essa expressão aqui, que eu vou chamar de u, né, o que eu quero substituir, vou trocar por uma função, eu preciso que só sobre a letra u, tá? Então, não pode sobrar a letra u e o y, porque se sobrar, significa que ou eu fiz errado ou que não vai sair pelo método da substituição. Isso é importante você entender, tá? Então, nesse caso, na hora que eu derivo essa parte, eu acho justamente essa parte aqui, ó. Ou seja, vai sair pelo método da substituição, tá? Então, vamos fazer essa troca. Então, ó, eu vou chamar de u, vou fazer aqui, ó, pela substituição. É um método, né, super importante que sai muita integral. Então, pelo método da substituição, eu vou chamar de u, o quê? O meu expoente, ó, y elevado a 3, tá ok? Bom, agora eu vou derivar a minha função u em relação a y, ou seja, a derivada de u em relação a y. Sempre eu vou escrever isso, du sobre dy, e derivo do lado de cá. Então, derivada de y elevado a 3, nós já colocamos aqui, ó, 3y ao quadrado. Bom, o que eu faço agora? Eu preciso substituir essa parte aqui da função, ó, esse dy. Então, eu preciso isolar aqui nessa expressãozinha que eu tenho o dy, tá? Para que eu possa substituir. Como é que eu faço isso? Aqui, ó, eu posso falar que é 1, embaixo não vai fazer diferença, e multiplicar cruzado. Então, eu teria aqui, olha, 3y ao quadrado vezes dy, vou colocar aqui, igual a du vezes 1, que é du, certo?
Bom, preciso isolar o dy, que é o que eu comentei com vocês. Então, esse 3y² que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, nós vamos ter aqui que dy é igual a du sobre 3y². Então, eu tenho o que eu precisava. Eu vou trocar o meu y³ por u e eu vou trocar o meu dy por du sobre 3y². Vou trocar dentro desta integral aqui. Então, vamos lá. Então, nesta nossa integral, vou ficar aqui com a integral variando ainda de 0 a 1, vou manter esse e, esse expoente do y³ eu troquei por u. Então, vai ficar e elevado a u, ok? O resto, esse vezes y² sobre 2, eu vou manter. Vocês vão ver por quê. Porque na prática eu não fiz nada com ele. Vezes y² sobre 2. E este dy, quem é o meu dy? du sobre 3y². Bom, o que eu tenho que perceber aqui agora? Que este y² que ficou em cima com esse y² que ficou embaixo, eu vou poder cortar. Então, ó, vou poder cancelar, né? Y² com y². O que sobrou aqui pra gente? 2 vezes 3 aqui embaixo e o e elevado a u. Esse 2 vezes 3, no caso 6, como ele tá embaixo, eu vou falar que é 1/6 e vou colocar fora da integral. Toda vez que eu tenho uma constante, eu posso jogar fora da integral, como eu fiz aqui no começo. Então, ó, 1/6 de integral variando de 0 a 1 de e elevado a u du. É só o que sobrou, né? O y nós cortamos, 2 vezes 3 virou 6, está aqui fora. Então, quanto que vai dar isso daqui, ó? 1/6 de quanto é a integral de e elevado a u. A integral do e é o próprio e. Quando tem uma função simples em cima, né? E elevado a x, a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Então, a integral, que é o contrário, a integral de e elevado a x também é e elevado a x. Não muda nada. Então, nesse caso aqui, é elevado a u. Só que não vou responder com u. Preciso responder com a letra original, que era quem? Y ao cubo. Então, aqui a nossa derivada é integral, vai ficar 1/6 de e elevado a y elevado a 3. Então, esta aqui é a resposta da nossa integral. Falta ainda substituir os fatores de integração, que é variando de 0 a 1. Tem que dar uma apagada porque não cabe mais no meu quadro. Já volto. Vamos lá. Então, vou ter que substituir o 1 e o 0, valor numérico de cima, menos o valor numérico de baixo. Então, nós vamos ter 1/6 de e elevado a 1 elevado ao cubo, menos 1/6 de e elevado a 0 elevado ao cubo. Então, ó, 1 e 0 são os limites aqui de integração que eu substituí no lugar do y, tá? Bom, aqui que eu vou falar 1/6 de 1 elevado a 3 é 1. 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, e elevado a 1 é simplesmente e. Para cá, eu posso falar que 0 elevado a 3 é igual a 0. 0 elevado a qualquer coisa é 0. E e elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, na prática, eu tenho 1/6 vezes e menos 1/6 vezes 1, que normalmente nós colocamos em evidência, uma vez que 1/6 se repete, então fica mais bonitinho, né? A resposta final ser 1/6 de e menos 1, tá? Porque aí nós colocamos 1/6 em evidência, que é o que repete, e o que sobrou? E menos 1. E essa seria, então, a resposta final dessa nossa integral iterada, dessa integral dupla. E eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um joinha e se inscrever no canal para ajudar a gente a crescer, combinado? Um beijão!